Vamos mergulhar direto ao ponto. Na nossa análise de hoje, vamos explorar um texto que simplesmente vira do avesso a forma como a sociedade moderna costuma enxergar uma das instituições mais antigas da humanidade. O material que vamos destrinchar pega o conceito de casamento e o transforma completamente. Sai de cena a ideia de um mero contrato social ou de um simples acordo romântico e entra uma aliança espiritual profunda e sagrada. É exatamente nas ilustrações desse texto que vemos expressa a relação entre um homem e uma mulher conforme prescrito na Bíblia. É uma mudança de paradigma fascinante, daquelas que alteram todo o horizonte do relacionamento. E para entender essa mudança a fundo, o nosso roteiro é bem direto. Primeiro, vamos falar sobre estar além do romance. Em seguida, vamos explorar o caráter da amizade. Depois, passamos para o projeto de Efésios e, para fechar, a missão da santificação. Começando pela nossa primeira sessão, Além do Romance. Aqui, a ideia é ir muito, mas muito além de uma simples convivência debaixo do mesmo teto. O texto base já estabelece o propósito da união, ancorando tudo diretamente naquela declaração lá do início de tudo, a de que não é bom que o homem esteja só. A vida humana foi estruturalmente desenhada para a conexão. E olha só a fundação que o material destaca. Maridos, ame cada um a sua esposa, como Cristo amou a igreja. Ele entregou a vida por ela, a fim de torná-la santa. Essa passagem atua como a grande prescrição bíblica para a relação entre um homem e uma mulher. É o arquétipo, o padrão para toda a nossa exploração de hoje. Um amor que se entrega totalmente. Não é uma sugestão leve, tá? É um padrão altíssimo de dedicação e sacrifício mútuo, sempre voltado para algo maior. E isso ilustra brilhantemente um contraste que é gigante. Pensa bem, de um lado, a visão cultural frequentemente reduz o casamento a coisas muito vulneráveis, tipo atração física, estabilidade financeira, status social ou só aquela satisfação emocional do momento. O grande problema que o texto destaca é que esses elementos oscilam demais, são uma verdadeira montanha-russa. Do outro lado, a visão bíblica constrói uma estrutura incrivelmente resiliente, baseada em amor sacrificial, companheirismo constante, apoio espiritual e um compromisso firme com a santificação mútua. É uma base feita sob medida para não desmoronar quando a beleza física muda com os anos ou quando a conta bancária entra no vermelho. O que nos puxa direto para a segunda sessão: o caráter da amizade. Porque a relação precisa evoluir da atração inicial para uma amizade espiritual profunda. O fascinante dessa definição bíblica de amizade é que não se trata só de ter hobbies em comum ou gostar das mesmas séries. São 3 pilares bem sólidos, tirados do livro de Provérbios. Temos a constância, que é aquele amor que dura em todo e qualquer tempo, a proximidade, agindo como um amigo mais chegado que um irmão, e a transparência, que é valorizar a lealdade até mesmo naquelas correções e conversas difíceis que só um amigo de verdade pode ter. A genialidade da coisa é a seguinte: as emoções e as finanças vão flutuar drasticamente durante a vida, mas o casamento ganha uma estabilidade inabalável quando se ancora nessas 3 características de um amigo de aliança. O cônjuge pode ser mais que um amigo, claro, mas nunca, jamais, menos que isso. Mas tem um detalhe vital aí. A verdadeira amizade, segundo o texto, só nasce de forma profunda quando as duas pessoas olham exatamente na mesma direção. No casamento cristão, esse horizonte compartilhado é Cristo e a nova criação. Isso quer dizer que a união exige que o casal tenha um mesmíssimo destino espiritual. É preciso caminhar de forma unida rumo a essa mesma linha de chegada. Afinal, não basta só andar de mãos dadas. Tem que concordar, na essência, para onde a caminhada está indo. E para entender a engenharia desse caminho, a gente entra na seção 3, o projeto de Efésios, o verdadeiro modelo divino. O texto apresenta a grande arquitetura do casamento bíblico. A união simplesmente deixa de ser um evento privado entre duas pessoas e aponta para algo cósmico, existindo para ser o espelho terrestre da relação sagrada entre Cristo e a Igreja. E o ponto crucial é o alinhamento. O material faz um alerta super severo sobre o chamado jugo desigual. Sabe quando só um vive a missão espiritual? Isso cria um desequilíbrio profundo, uma verdadeira rota de colisão de propósitos de vida. Em total contraste, os elementos de um casamento saudável exigem fé e esperança idênticas, uma dedicação clara de ajuda mútua nessa peregrinação. A falta desse propósito espiritual idêntico é tratada na fonte como um risco crítico à sobrevivência da união. Agora, quando esse propósito é firmemente compartilhado, a forma como o casal se avalia no dia a dia muda da água para o vinho. E o princípio de Filipenses 1,16 captura isso com perfeição. O texto explica que o verdadeiro amor não é cego, ele não ignora os defeitos, mas ensina a olhar além das falhas do presente.
Em vez de focar na frustração do que falta no outro hoje, a visão espiritual treina os olhos para enxergar aquilo que Deus ainda está moldando ativamente na pessoa. Traz uma injeção de esperança massiva para dentro de casa. Olhar para o companheiro vira um exercício diário de focar na graça de Deus operando na vida dele. O que pavimenta o caminho para nossa última sessão, a missão da santificação, o propósito supremo de tudo isso. Olha, essa é talvez a mudança de mentalidade mais radical proposta pela nossa fonte de hoje. Enquanto a cultura enxerga o casamento como uma plataforma de realização pessoal ou um troféu, a perspectiva bíblica inverte o jogo completamente, afirmando que o propósito supremo é de fato a santificação mútua. E para entender o peso disso, basta olhar para os traços de caráter exigidos. Um casamento feliz, segundo esse documento, não é um casamento sem dificuldades ou à prova de atritos. Muito pelo contrário, o casamento é literalmente o ambiente, a oficina principal onde o caráter é forjado. É na convivência diária, intensa e desafiadora, que se aprende na prática o que é paciência, perdão, humildade, serviço, renúncia e amor sacrificial. É nas crises e nas curvas fechadas da vida que o casal escolhe permanecer junto, usando essas pressões como ferramentas para crescerem juntos. Na vida real, a jornada de um casamento saudável é um espelho perfeito da própria narrativa do Evangelho. O amadurecimento acontece numa sequência bem clara. Primeiro, deixa-se uma antiga vida de independência para iniciar uma história a dois. Depois, as prioridades pessoais mudam drasticamente. Terceiro, aprende-se ali na trincheira do dia a dia a amar de forma sacrificial. E, finalmente, ocorre o crescimento conjunto debaixo da graça. É um ciclo que não para. A grande missão, de acordo com o texto, é ser um instrumento pelo qual um ajuda o outro a conhecer e a servir a Deus cada vez mais. E toda essa exploração culmina em uma provocação final. Uma pergunta que resume perfeitamente a tese do material. O casamento busca a felicidade temporal ou a glória eterna? Quando o alicerce deixa de ser aquela atração passageira e passa a ser uma amizade espiritual constante, e quando o objetivo deixa de ser a mera realização individual e vira a santificação, absolutamente toda a compreensão do matrimônio é revolucionada. É um convite tanto para avaliar qual é o verdadeiro horizonte que estamos estabelecendo nos relacionamentos de hoje. Uma análise atemporal e riquíssima. Excelente reflexão para ficarmos por aqui. Até a nossa próxima exploração.